Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da RoundMed, a nossa live semanal. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Bruno Alvim, eu sou um dos médicos que compõem a equipe da RoundMed e hoje nós vamos falar um pouco sobre a investigação de anemia. Antes de falar propriamente sobre o tema, eu só vou fixar aqui nos comentários para as pessoas que estão chegando saber do que nós estamos falando. Então, investigação das anemias. Perfeito. Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a investigação das anemias. Você que gosta desse tema, conhece alguém que tem interesse no assunto, envia essa live, envia o comentário, deixe seus comentários aqui, envia esse aviãozinho, tentar atingir o maior número de pessoas para poder ajudar aqueles que tantos precisam de investigação. Então vamos lá, pessoal. O pessoal que está entrando agora, vamos falar um pouquinho sobre como deve ser a investigação de um paciente com anemia. Lembrar, pessoal, que nós começamos sempre quando eu estou investigando um paciente com anemia, o diagnóstico de anemia, ele depende de exame complementar, mas a minha suspeita de anemia é baseado na anamnese e no exame clínico. Então, o primeiro passo quando eu estou suspeitando, ou quando estou investigando um paciente com anemia, começa na identificação. E eu falo identificação por quê? Porque pelo sobrenome do paciente, isso já pode me dar uma pista. Por exemplo, se é um paciente que pode ter um problema da hemoglobina, isso pode ser mais comum, por exemplo, nos pacientes que são descendentes de italianos, são os pacientes que estão no mar do Mediterrâneo. Então, dependendo do sobrenome do paciente, eu já posso ter uma pista de uma provável etiologia de uma síndrome anêmica. Então, quando eu estou investigando uma anemia, nós vamos falar um pouquinho para frente o que eu vou procurar na anamnese, o que eu vou procurar no exame clínico. Então, o início da investigação, o início do diagnóstico já começa na identificação. Então, quem é o paciente que eu estou conversando para investigar uma anemia? Qual é o sobrenome desse paciente? De onde que esse paciente é proveniente? Então, isso nos ajuda muito com o que esse paciente trabalha. Será que o local onde esse paciente trabalha, será que ele não expõe por exemplo, a intoxicação por metais pesados, por exemplo, chumbo? Então, a profissão do paciente, quando eu estou conversando, é importante para entender sobre uma provável etiologia de uma síndrome anêmica. Então, o primeiro passo é na identificação. Eu estou te falando de uma anemia, será que uma mulher jovem? Então, será que mulher entre 20, 30, 40 anos? Se eu estou, por exemplo, numa suspeita de uma anemia numa mulher jovem, é fundamental saber como é o ciclo menstrual dessa mulher, como é o fluxo menstrual dela. Porque a principal causa de anemia carencial no mundo é a anemia ferropriva. E a anemia ferropriva no adulto ocorre principalmente em mulheres dos 20 aos 40 anos. Então, a idade já é importante, o sexo é importante, a etnia desse paciente é importante. Então, é importante a gente ter esses conceitos na nossa mente, porque senão a gente fica muito procurando exame complementar. Como é que está a hemoglobina, como é que está a hemácia? Calma, vamos conversar com o paciente, vamos examinar o paciente, para depois saber qual é o próximo passo que eu devo seguir na investigação da anemia. Então, o primeiro passo que eu tenho que ter no paciente é a identificação. O próximo passo que eu vou investigar, conversar com esse paciente, é a queixa principal. Falo queixa principal por quê? Porque na investigação de anemia, ou eu estou diante
de um achado no exame clínico e esse paciente é assintomático, ou eu estou diante de uma alteração laboratorial e esse paciente é assintomático, ou o paciente apresenta sintoma. Então, a presença desse sintoma no paciente com anemia depende basicamente de são dois tópicos que são importantes quando estou investigando a presença de sintoma no paciente com anemia. Primeiro deles, a velocidade de instalação da anemia. Então, o paciente que tem uma anemia aguda, geralmente esse paciente é sintomático, então velocidade de instalação é importante. Pacientes que apresentam baixa capacidade cardiopulmonar, ou seja, pacientes que apresentam outras comorbidades quando apresenta anemia, também são pacientes mais sintomáticos. Então, velocidade de instalação, baixa capacidade cardiopulmonar são os dois principais dados que nos faz pensar numa anemia sintomática. Então, geralmente é esse paciente. Existem pacientes que têm uma hemoglobina muito baixa, porém é uma anemia crônica e esse paciente não apresenta sintoma. O exemplo disso, anemia falciforme. Os pacientes com anemia falciforme podem ter hemoglobina de 7, 6, 8, esses pacientes são assintomáticos. Por quê? Porque eles têm anemia crônica, ou seja, uma instalação muito lenta. Já num paciente, por exemplo, paciente idoso, um paciente coronariopata, um paciente que tem doença pulmonar, que tem hemoglobina de 13, 14, essa hemoglobina cai para 11, tem uma queda de 3 na hemoglobina, esse paciente é mais sintomático, tendo hemoglobina de 11, de um paciente com anemia falciforme que tem uma hemoglobina de 7. Então, essa velocidade de instalação é muito importante. Então, isso é fundamental. Então, ou eu estou diante de um paciente sintomático, ou eu estou diante de um paciente assintomático, em que eu vou, no exame clínico, procurar o principal dado que me faz pensar em anemia, que é palidez, ou seja, um paciente assintomático e no exame clínico eu encontro palidez. Ou o paciente apresenta uma alteração laboratorial. Pode ser uma redução principalmente da hemoglobina. Então, isso que nós precisamos ter isso em mente. Então, no paciente sintomático, o principal dado que me faz pensar em sintoma é fadiga. Ou seja, é o paciente que fica mais cansado, que tem intolerância para realizar as coisas do dia a dia. São pacientes que podem apresentar cefaleia, podem ter um pouco de irritabilidade. Nas anemias, quando as anemias são mais agudas, esse paciente pode ter taquicardia, hipotensão postural, cefaleia. Se for uma anemia importante num paciente que apresenta principalmente uma doença coronariana, isso pode cursar com uma angina, pode evoluir para uma insuficiência cardíaca de alto débito, que nós caracterizamos como corpo pulmonar. Então, é importante eu ter essa percepção. Então, anemia, pessoal, geralmente não dá dispneia. Então, o que o paciente vai falar, o que ele está sentindo é fadiga, é cansaço, é incapacidade de realizar as coisas que eu geralmente está acostumado. É um paciente que fica mais prostrado, tem mais apatia. Então, geralmente, é isso que o paciente vai apresentar. E se ele tiver uma comorbidade, geralmente ela acaba descompensando as comorbidades que ele tem prévio. Então, é importante ter isso. O paciente pode ter dispneia? Pode ter dispneia, principalmente quando é anemia aguda sintomática. Então, esse paciente pode apresentar dispneia. Ou um paciente que tem uma doença pulmonar de base. Então, é importante diferenciar, fazer essa diferenciação entre dispneia e fadiga. É muito comum o paciente que chega no pronto-socorro, a gente está investigando, está pensando em anemia, o paciente fala, estou com falta de ar, e a gente acaba ligando, poxa, está com dispneia. Porque a investigação de dispneia é um pouco diferente da investigação de fadiga. Então, é importante termos isso em mente. Então, se eu estou suspeitando, se esse paciente tem algum dado na anamnese que me faz pensar na anemia, tem queixas de anemia, eu tenho que tentar entender por que esse paciente está com anemia. E vou continuar ainda na anamnese dele, não vou ainda examinar. Vou perguntar para esse paciente se ele tem uma anemia, como é o suporte nutricional desse paciente? Será que é um paciente que tem privação alimentar?
Vivemos num país super desigual, então nem todo mundo tem acesso a uma dieta adequada. Então, será que é um paciente que tem um aporte adequado de uma dieta? Será que eu estou falando de um paciente que às vezes ele até tem um aporte adequado, mas ele não se alimenta muito bem porque ele faz um consumo de álcool? Então, outra coisa que é importante, será que eu estou diante de um alcoolismo? Isso é importante entender. Será que esse paciente está com anemia porque ele tem algum sangramento? E aí vai ser na história. Vou perguntar para esse paciente se ele observou uma alteração do trato gastrointestinal, se tem melena, se tem hematoquesia, se tem interorragia. Então, na história, eu vou procurar se tem algo que nos faz pensar. Na mulher, como é o fluxo menstrual dessa mulher? Se a urina, como que está a urina? Às vezes o paciente não tem presença, não observa hematúria, mas ele fala que a urina está mais escura ou está mais alaranjada barra castanhada. Talvez ele não está perdendo sangue na urina, mas a urina que está um pouco mais acastanhada, alaranjada, talvez o paciente tenha uma doença hemolítica. E essa doença hemolítica faz com que a coloração da urina mude. Então, isso é importante a gente ter em mente. Então, se eu estou suspeitando, eu tenho que procurar na anamnese se tem algo que nos faz pensar. Eu estou diante de uma doença infecciosa? Será que eu estou diante de uma doença reumatológica? Será que existe alguma medicação que justifique esse paciente apresentar anemia? Então, passei para a anamnese e vou procurar entender. Tem história na família de anemia? Esse paciente tem história familiar de doença de hemoglobina, anemia falciforme, talassemia? Então, será que existe história na família desse paciente de anemia hemolítica? Então, procurar isso na história. Fiz a anamnese, conversei com o paciente, vou para o exame clínico. O que eu vou procurar no exame clínico? Presença de palidez. Esse é o principal dado que eu tenho que procurar pensando em anemia. E é presença de palidez aonde? Mucocutâneo. Então, os locais mais comuns em que eu tenho que pesquisar presença de palidez é na esclera, na mucosa, e posso utilizar também a palma e as plantas. Então, procurei palidez. Eu confirmei a palidez, provavelmente eu estou diante de uma anemia. Eu falo isto por quê? Porque se eu estou diante de um paciente hipotenso, se eu estou investigando um paciente no frio, se tem uma baixa perfusão tecidual, esse paciente pode apresentar uma palidez e isso obrigatoriamente não representar anemia. Então, isso é importante. Então, procurei palidez no exame clínico. A presença de palidez me sugere anemia. E tem outros dados que eu vou procurar no exame clínico se eu estou pensando em anemia. Quando eu penso em anemia, geralmente nós vamos classificar a anemia, basicamente tem duas formas de classificação da anemia. As anemias em que eu vou avaliar a hemoglobina e o VCM, então é uma avaliação morfológica. Eu tenho também uma avaliação funcional, fisiopatológica, que é através do reticulócito. Então eu confirmei a anemia no exame clínico, eu vou solicitar exame complementar. Qual exame complementar que eu vou utilizar para documentar a presença de anemia? Hemoglobina. Posso utilizar hematocrit, posso utilizar hemácia, mas o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde é hemoglobina. Lembrando que ela oscila os seus valores de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a raça, de acordo com a etnia, mas para homens eu tenho que ter uma hemoglobina acima de 13 e para mulheres uma hemoglobina acima de 12. Então, valores abaixo de 13 a 12 para homens e mulheres respectivamente, eu estou diante de uma anemia. Documentei laboratorialmente a anemia, qual que é o próximo passo? Eu tenho que classificar o tipo de anemia. Será que eu estou diante de uma anemia microcítica, normocítica ou macrocítica? Ou seja, eu vou utilizar o VCM, ou eu estou diante de uma anemia hipoproliferativa ou hiperproliferativa. Nesse caso, eu vou utilizar o reticulócito. Então, são as duas formas que nós classificamos a anemia, funcional e morfológica. Essa é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente.
Além de classificação morfológica e funcional, outro passo que eu vou utilizar para classificar, para investigação de anemia, é a avaliação do sangue periférico. Então, morfologia, reticulócito e avaliação do sangue periférico. Eu posso, no sangue periférico, ter alguns dados que já me facilitam na hipótese diagnóstica desse paciente. Por exemplo, se eu estou avaliando o sangue periférico e eu tenho dacriócitos, que são hemácias em forma de lágrima, isso me fala a favor de mielofibrose, de mielofitise. Se eu tenho no sangue periférico a presença de esquizócito, isso me fala a favor de anemias microangiopáticas, ou doença valvar, ou pacientes com queimadura extensa. Então, a avaliação do sangue periférico é importante porque ele pode nos dar alguns dados. Por exemplo, neutrófilos hipersegmentares, me fala a favor de deficiência de vitamina B12. Se eu tenho a presença de esferócito, ou eu estou geralmente diante de uma anemia hemolítica autoimune, ou estou diante de uma doença hereditária da hemácia, ou seja, esferocitose. Então, a avaliação do sangue periférico é importante porque ele pode me dar outros dados. Posso ter blastos no sangue periférico, me fala a favor de uma leucemia aguda e anemia C secundária. Então, sangue periférico é fundamental. Tem o sangue periférico, eu vou avaliar o VCM. O VCM, eu vou avaliar se eu tenho VCM abaixo de 80, se eu tenho um VCM acima de 100. Um VCM abaixo de 80, eu estou diante de anemias geralmente microcíticas e hipocrômicas. Fazer apenas um comentário bem breve. Para a formação da hemoglobina, eu preciso de M mais globina. O que caracteriza o M? Ferro mais protoporfirina 9. Então, toda vez que eu tenho dificuldade em formar a hemoglobina, esse paciente, como característica, vai apresentar uma anemia hipocrômica e microcítica. Quando que eu vou ter dificuldade em formar hemoglobina, ou seja, M mais globina? Quando eu tenho anemia ferropriva, quando eu tenho um problema na protoporfirina 9, por exemplo, anemia sideroblástica, quando eu tenho uma doença na formação estrutural da hemoglobina, por exemplo, as talassemias. Ou seja, onde eu quero chegar com isso, pessoal? Quando eu estou diante de uma anemia microcítica hipocrômica, um VCM abaixo de 80, geralmente eu tenho dificuldade na formação da síntese da hemácia. Diagnóstico principal, anemia ferropriva, e o diagnóstico diferencial, as talassemias. Outras doenças que também cursam anemia, doença inflamatória crônica, e menos comum, anemia sideroblástica. Isso é importante porque, veja bem, o VCM abaixo de 80, principal causa, vou pensar em anemia ferropriva. Só que VCM abaixo de 80, pessoal, não é igual a reposição de ferro. Por quê? Porque dentre as causas de anemia hipocrômica e microcítica, eu tenho anemia sideroblástica. E a anemia sideroblástica eu tenho um aumento da ferritina, eu tenho um aumento do ferro. Então, anemia hipocrômica e microcítica não é igual a reposição de ferro. Então, é importante ter isso em mente. Então, o primeiro passo é a avaliação morfológica, com VCM abaixo de 80. Então, o primeiro exame que eu vou pedir no paciente com VCM abaixo de 80 é perfil de ferro. Veio com características de anemia ferropriva, está feito o diagnóstico. Está feito o diagnóstico de anemia ferropriva. Eu não dei a etiologia. Importante, anemia é apenas um resultado, é uma consequência de uma doença subjacente. Então, anemia é apenas uma representação de uma doença que eu ainda não sei. Eu apenas tenho um diagnóstico de anemia. Então, uma anemia com principalmente uma ferritina abaixo de 100, está feito o diagnóstico de anemia ferropriva. Ou seja, anemia com VCM abaixo de 80 e ferritina de 100, até que se prove o contrário, eu estou diante de uma anemia ferropriva. Se eu fiz a avaliação
do perfil de ferro. O perfil de ferro está ok, ou seja, não achei nada, não tem, eu não encontro nenhuma doença inflamatória crônica que pode justificar uma anemia hipocrômica microcítica. O próximo passo é eletroforese de hemoglobina. Se eu tenho uma eletroforese de hemoglobina normal, eu estou diante de alfa-talassemia. Se eu tenho uma eletroforese com aumento da hemoglobina A2, eu estou diante de uma beta-talassemia. Ou seja, pessoal, na investigação de anemia microcítica, perfil de ferro normal, o próximo exame que eu vou solicitar é eletroforese de hemoglobina. Tudo bem? Tá dando para acompanhar, pessoal? Vocês que estão... O som tá dando para acompanhar? Só para ouvir o feedback de vocês. E o próximo passo, então, eu já documentei uma anemia microcítica. Próximo passo é avaliar se eu estou diante de uma anemia macrocítica. A anemia macrocítica é aquela anemia em que eu tenho o VCM acima de 100. E o que é importante? Na anemia macrocítica com VCM acima de 100, ou eu estou diante de uma anemia megaloblástica, ou eu estou diante de uma anemia não megaloblástica. O que seria uma anemia megaloblástica? É uma anemia com VCM acima de 100, em que a principal causa é deficiência de B12 e ácido fólico. E a descrição de anemia megaloblástica são células maiores, em que há dificuldade na maturação, tanto das hemácias jovens, tanto dos leucócitos, quanto da plaqueta. Ou seja, no paciente que tem uma VCM acima de 100 e que eu tenho deficiência de B12 e ácido fólico, eu posso ter macrocitose e também megaloblastose. E eu tenho as outras causas de anemia com VCM acima de 100, em que eu não tenho anemia megaloblástica. Então, a anemia megaloblástica é a dificuldade na maturação das células jovens na medula. Então, se eu achei um VCM acima de 100, qual é o próximo passo na investigação de anemia macrocítica? Se eu tenho ou não tenho medicação associada. Quando eu falo medicação, são medicações que podem interferir tanto no B12 quanto em ácido fólico. Medicações que podem interferir: metrexato, metformina, antibióticos, sulfa, anticonvulsivantes, colchicina. Tem várias medicações que interferem tanto em B12 quanto em ácido fólico e que podem cursar com macrocitose. Então, a primeira pergunta frente a um paciente com macrocitose é se existe alguma medicação que pode justificar. É importante ter em mente que, por exemplo, a macrocitose no paciente que faz o consumo de álcool, ela pode preceder a presença de anemia, ou seja, eu posso ter apenas macrocitose e lá para frente o paciente pode evoluir um quadro de anemia. Pacientes hepatopatas podem ter macrocitose e não apresentar anemia. Então, primeiro passo, existe medicação ou não existe medicação? Não existe medicação. Qual que é o próximo passo? Se eu estou diante de uma reticulocitose, ou seja, o reticulós, que é uma célula jovem, ele é maior, que é uma hemácia jovem que está na corrente sanguínea, ele é maior do que uma hemácia normal. Então, toda vez que eu tenho reticulocitose, a reticulocitose, quando eu fazer a leitura do sangue, você pode apresentar uma célula maior. Isso pode dar uma falsa impressão que eu estou diante de uma macrocitose. Então, o próximo passo é: tem reticulocitose ou não tem reticulocitose? E avaliação do sangue periférico. Será que no sangue periférico tem alguma coisa que me sugere uma anemia macrocítica? Por exemplo, será que tem neutrófilos plurissegmentares? Isso caracteriza, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12. Será que no sangue periférico tem mais algum dado que também gera anemia macrocítica? Por exemplo, será que eu estou diante de dacriócitos? Se eu estou diante de dacriócitos, pode ser mielofitise, pode ser mielofibrose, e isto também pode cursar com anemia macrocítica. Então, medicação,
reticulocitose, avaliação do sangue periférico, até aí tá tudo normal. Vou seguir depois com o quê? Avaliação de função hepática, TSH, vitamina B12 e ácido fólico. Se tudo isso, pessoal, tiver normal, TSH, função hepática, vitamina B12 e ácido fólico, o próximo passo na investigação de anemia macrocítica é avaliação de medula óssea. Por exemplo, será que eu não estou diante de uma síndrome mielodisplásica? Então esse é o próximo passo. Então, para a gente entender, na anemia microcítica é perfil de ferro normal, eletroforese de hemoglobina. Na anemia macrocítica, medicação, reticulocitose, sangue periférico, TSH, B12, ácido fólico e função hepática, tudo normal. O final da investigação de anemia macrocítica termina na medula óssea, porque tem N causas de doenças que cursam com macrocitose. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é uma avaliação de anemia, avaliação morfológica. E outra forma que nós falamos, então nós falamos que eu posso ter uma avaliação da morfologia, que é a avaliação do VCM, e uma avaliação fisiopatológica, que é a avaliação do reticulócito. Então, eu tenho que avaliar como que essa medula está comportando diante de um paciente com anemia. Se eu tenho um reticulócito muito alto, uma reticulocitose, ou se eu estou diante de reticulócitos normais, ou até mesmo reticulócitos muito baixos. Então, próximo passo além da avaliação morfológica é a avaliação funcional. E para a avaliação funcional, eu tenho que pedir, não vem já quando eu vou pedir avaliação de anemia, eu tenho que pedir a contagem dos reticulócitos para a classificação de funcional. E qual que é o valor normal dos reticulócitos? Eles variam de 50 mil a 150 mil, ou de 1 a 1%. Quando eu estou avaliando a avaliação dos reticulócitos, esse paciente pode ter uns reticulócitos acima de 2%, ou acima de 150 mil. Se eu tenho acima de 2% ou acima de 150 mil, eu estou diante de uma anemia hiperproliferativa. E a anemia hiperproliferativa, a gente tem basicamente duas causas de anemia hiperproliferativa. Ou eu estou diante de hemólise, ou eu estou diante de sangramento agudo. Na hemólise, vou procurar o quê? Aumento do DHL ou LDH, chamado desidrogenase lático, aumenta a bilirrubina indireta, consumo de aptoglobina e o reticulócito sobe. Então, anemias hemolíticas. Estou diante de sangramento agudo. É importante ter em mente porque eu estou falando de sangramento agudo. Se eu tenho sangramento crônico, esse paciente provavelmente vai apresentar carência de ferro. Vai apresentar anemia ferropriva. Se eu tenho carência de ferro, lembra que nós falamos que a hemoglobina é M mais globina? E o M é ferro mais protoporfirina? Se eu não consigo formar hemoglobina, eu não consigo formar os reticulócitos. Então, na anemia crônica, se o paciente tem uma anemia crônica, tem um sangramento agudo, se ele tem uma deficiência, uma falta de ferro, ele vai ter dificuldade em formar reticulócito. Consequentemente, não vai fazer reticulocitose. Então, sangramento agudo, anemias hemolíticas. E a terceira causa de reticulocitose é o paciente que tem uma doença carencial, por exemplo, e está fazendo tratamento. Por exemplo, anemia ferropriva, deficiência de B12, ácido fólico. Quando eu começo a fazer a suplementação desse paciente, ele faz um pico reticulocitário, ou seja, aumenta muito a produção, porque a medula recebeu o substrato para produzir mais células jovens, ou seja, mais para produzir reticulócitos, e ele faz um pico reticulocitário, geralmente entre o 7º e o 10º dia. Então, essas são as três principais causas de anemia com aumento de reticulócito. Todas as outras causas de anemia são anemias hipoproliferativas, tudo bem? Então, essas são as duas formas em que a gente consegue, através de exames complementares, baseado na anamnese, fazer uma hipótese diagnóstica na investigação de uma síndrome anêmica. Nós vamos focar muito em tratamento de anemia, ferropriva, talassemia, sideroblástica, mas é importante a gente ter esse conceito de como deve ser a investigação.
Então, as anemias microcíticas, vou pensar em ferropriva, em talassemia, doença crônica, sideroblástica. E nas anemias normocrônica e normocítica, precisa da anamnese, precisa do exame clínico. Por quê? Porque a anemia ferropriva, ela inicia com a anemia normocrômica, depois vai para hipocrômica e microcítica. As anemias macrocíticas, elas iniciam com a anemia normocrômica e depois evolui para macrocitose. Então, na anemia normocrômica e normocítica, além da anamnese e exame clínico, eu preciso de ter dados de exames complementares para ver se esse paciente, por exemplo, vai evoluir para uma microcitose, se ele vai evoluir para uma macrocitose. Então, nas anemias normocrômicas e normocíticas, quando eu não consigo achar nada na anemia que eu faço investigação laboratorial, eu também posso prosseguir a investigação se existe indicação de investigação de medula óssea nesse paciente. Então, pessoal, era isso. Tentei ser mais breve e objetivo, mostrar como que deve ser a nossa investigação dos pacientes com anemia. Em breve vamos fazer outra live para falar mais especificamente sobre as investigações das anemias carenciais, focando principalmente em anemia ferropriva e anemia por deficiência de vitamina B12. Tudo bem? Deu para acompanhar? Deu para pegar, pessoal? Procurei tentar em meia hora fazer esse apanhado geral para quem está em casa acompanhar e ter esse norte de como prosseguir a investigação de um paciente com investigação. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, algum comentário, se quiser mandar direct para a gente, fique à vontade para mandar mensagem e a gente procura responder dentro do mais breve possível para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Para aqueles que ainda não seguem a gente, por favor, seguir, compartilhe essa live, convida os colegas para quem gosta de assuntos médicos. E nós procuramos sempre fazer essas lives com o intuito de ajudar os nossos colegas médicos e os futuros médicos que estão aí e todos aqueles que gostam de um pouquinho de medicina. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Boa noite e nos vemos na próxima. Boa, Tamira. Tamira já comentou aí. Para quem ainda não segue, tem o nosso canal no YouTube. Tem no link da bio. Praticamente quase todo dia nós liberamos conteúdos lá, lives, aulas. E é algo bem interessante. Acredito que será de grande valia para vocês também. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Um abraço.